Quem é que não conhece ou nunca falou para o seu filho sentar no cantinho da disciplina? Pois essa é uma das frases mais famosas da apresentadora de TV Cris Poli, a mais conhecida como Super Nani. Olá, Cris, tudo bem? Olá, Thalita, tudo bem? E você? Tudo jóia. Cris, vamos começar falando da questão da educação dos pais com a escola. Os pais sempre acabam deixando a responsabilidade da formação do filho para a escola? Isso tem uma coisa que tem acontecido muito ultimamente, né? Eu acho que é consequência da realidade que a gente vive hoje, que são os pais, praticamente todos os casais, ou a maioria dos casais que trabalham fora. Então, eles têm delegado a educação dos filhos a outras pessoas, e uma dessas entidades é a escola. Então, eles estão deixando que a escola eduque os filhos, forme-se a personalidade dos filhos, o que é um erro terrível, né? Porque a responsabilidade da educação dos filhos e dos pais. A escola é parceira, sim, colaboradora na educação e tem que andar juntos nesse processo educacional. Ok. E o tão polêmico projeto de lei que proíbe a palmada e qualquer outro tipo de agressão física em crianças e adolescentes? O que você acha sobre isso? Então, eu sempre fui contra realmente bater, exatamente porque bater não educa. Então, quando você está batendo, você não está educando, você está simplesmente querendo interromper um mau comportamento, uma coisa que você não conseguiu resolver de outro jeito. Então, você acaba batendo e acaba, claro, dói, né? A mão do pai, da mãe é grande, é forte. E então acaba interrompendo muitas vezes esse comportamento. Porém, é uma violência, porém é uma agressão e acaba não educando a criança. Isso quer dizer o quê? Que a criança não muda o comportamento. Ela vai continuar fazendo isso e às vezes se tornando mais violenta ou mais agressiva por causa disso. Então, eu acho que é uma coisa que não adianta você passar uma lei, né? Se você não instrui, não educa as pessoas, os pais, para eles adotarem outro método assim para disciplinar os filhos, né? Entendendo que disciplinar é ensinar, quer dizer, corrigir mau comportamento e ensinar comportamento errado, ensinar comportamento certo, tá? Não é simplesmente interromper um mau comportamento, tá? Não é castigar. E como eu disse no início, o cantinho da disciplina, aí entra como uma forma de educação. O cantinho da disciplina é uma maneira de você interromper esse mau comportamento, você, a partir de umas regras que você estabeleceu na sua casa, como pai, que você é responsável pela educação dos filhos, fazer essa criança refletir sobre aquilo que ele combinou, que ele recebeu como orientação e que ele não está respeitando, entendeu? Então, você pode chamar isso de qualquer outro jeito, ou não ter o cantinho da disciplina. O importante é você estabelecer uma regra, pedir para o filho, direcionar o filho para obedecer essa regra e, se não há o cumprimento dessa regra, você fazer essa criança refletir o porquê desse mau comportamento e fazer-lhe entender que ele precisa obedecer o pai e a mãe, porque são eles os que sabem o que é o melhor para essa criança, né? Ok, Cris, para a gente finalizar, que dicas você dá para pais e mestres com relação à educação da criança? Bom, eu quero falar que tanto para pais, como para mestres, como os professores, todo aquele que está em contato com a criança e tem, de alguma maneira, uma responsabilidade, mesmo que seja periódica, né, na educação dessa criança. Vocês não têm que ter medo de educar, de falar um não, de falar um sim, de colocar limites. Aliás, a criança precisa de limites, ela precisa saber até onde ela pode ir, o que é que ela pode fazer, o que é que ela não pode fazer, o que os pais aprovam e os pais não aprovam. Se a gente não dá limites para a criança, essa criança se torna-se com uma liberdade que ela não sabe administrar, porque ela precisa aprender a administrar essa liberdade. E os que têm que ensinar para os filhos como administrar essa liberdade, como colocar limites, até onde pode ir, o que não pode fazer, são os pais. Então, vocês não precisam ter medo, tenha convicção, use da sua autoridade, seja firme, com muito amor, mas com muita firmeza, e vocês vão ver resultados surpreendentes na educação dos filhos.